Boa noite, pessoal. Vamos dar início aqui ao nosso Enable Talks 06, hoje com o tema de Revenue Operations, primeiro aí da comunidade, e é o primeiro que a gente vai dar seguimento e espera trazer cada vez mais conteúdo para vocês em relação a Revenue Operations e suas derivações que a gente vai abordar cada vez mais aqui na Enable. Primeiramente, apresentando aqui a Enable, né? A Enable é uma plataforma e um propósito também, né? Uma ideia de impulsionar o crescimento de empresas através de Revenue Enabled, e através disso a gente quer gerar resultados excepcionais, né? E a gente acredita muito que o caminho para o sucesso está na habilitação contínua e na capacitação das pessoas, né, como um todo. Então, a gente busca capacitar e essas pessoas capacitadas que se tornem, né, pessoas estratégicas onde elas estão, nas suas empresas, né, na sua jornada de empreendedorismo, podendo ser, e na jornada que ela decidir tocar para ela mesma. A gente acredita muito que a capacitação é o meio para chegar, né, o treinamento, o ensino é o meio para chegar até lá. Aqui tem a nossa equipe, né? Então ela é composta por toda essa galera aqui, todo mundo muito especialista nas suas próprias áreas. Tem o LinkedIn aqui, depois da apresentação a gente vai enviar ela para vocês, então vocês podem consultar o LinkedIn de cada um, entrar em contato e discutir, enfim. Me apresentando, eu sou o Kevin, tenho 24 anos, sou paulista, eu moro aqui em São Paulo, nasci em São Paulo e moro aqui. Gosto muito de culinária, massa, de carne, também amo um vinho, gosto muito de sair para comer, de explorar novos lugares, de entender da culinária paulista, principalmente brasileira e de todo mundo, assim, né? Gosto muito disso. E no âmbito profissional, eu iniciei minha carreira há pouco tempo, né? Sou novo, tenho 24 anos, então eu tenho uns 5 anos mais ou menos atuando aí como RevOps, né? Como um todo. E esse início de carreira ele é importante porque essa área vem se transformando ao longo do tempo, né? Então, eu lembro que quando eu comecei minha carreira, a gente ainda via um comercial bem menos estratégico, um comercial mais técnico ali, uma operação back-office ali no comercial, não só no comercial, mas em todas as suas equipes. E desde quando eu venho atuando nessa área, quando eu comecei mesmo a minha carreira, eu vi isso se transformando e a área de Revenue Ops, ela crescendo e atingindo cada vez mais empresas. A minha experiência, tenho experiência, né, em e-commerce, em marketplace, em supply chain, em SaaS, né, B2B, departamento pessoal também, que eu já trabalhei, indústria, na conveniência e franquias, também comecei minha carreira ali trabalhando com logística, em B2C, então eu atuei em várias áreas, tanto B2B quanto B2C, para conseguir entender e ver como está o crescimento das áreas e o revenue ops aí nas empresas. Como eu disse, eu tenho acompanhado bem de perto ali a evolução da área, para conseguir contribuir, tirar insights também. Eu faço bastante benchmarking, vejo ali como que está a área com outros companheiros, com outros amigos, a gente conversa muito. E o intuito aqui também da conversa e da apresentação de RevOps é a gente entender como que está a área, compartilhar experiências, perspectivas, propósitos e aprender mesmo de fato. Então, vamos se introduzir aqui ao tema de Revenue Operations. O que é o Revenue Operation, né? Ele é um conceito em inglês, mas que basicamente fala operação de receita em português, e eu entendo que não é só uma pessoa nem um profissional, é muito mais do que isso, né? É uma área que engloba um profissional, que engloba um modelo de negócio, mas tudo começa com o propósito da empresa. Então, uma empresa que quer ter a alavanca dela voltada à receita, ela tem que ter um time e ela tem que ter um mindset voltado para isso, né? Então, isso a gente vai envolver várias coisas, como dados, como métrica, como pessoas estratégicas, como um time voltado a dados e também centrado ao cliente, que é o mais importante, né? A gente tem que pensar nisso, que engloba toda a área de Revenue Operations. Muitas das empresas têm uma pessoa só atuando nessa vertical, outras das empresas têm um time, uma estrutura com diretor, né, com CRO, com todo mundo, e isso não muda o propósito de cada uma, né? Outras estão se transformando em uma área, né, e introduzindo uma área de RevOps ou uma hierarquia ali bem estruturada, e tudo isso faz parte de Revenue Operation, na minha perspectiva. Então, a gente tem que entender que ela não é só ter uma pessoa que cuida do seu sistema, que a gente vai discutir cada vez mais, né? Ou dos seus dados, que constrói suas métricas e tal. Ela faz parte de um ideal, de uma ideia ali que as pessoas têm que ter
e certamente uma cultura também dentro da empresa, né? Que a gente vê o modelo de negócio de revenue, a gente conseguir conversar, a gente não ter silo entre as áreas e conseguir trazer resultado cada vez mais alavancados entre suas empresas e áreas também, né? Então, aqui tem, Revenue Ops surge como uma evolução do modelo de receita e negócio de uma empresa. Com o avanço da tecnologia, a crescente complexidade dos modelos de negócio e estratégia de comercialização, as empresas precisam se adaptar. O RevOps é uma estrutura, mas também é uma grande abordagem estratégica para as empresas. A gente viu que o modelo de negócio ele mudou muito com o avanço da tecnologia, né? Então, o SaaS, né, o PaaS, todo esse modelo de negócio que veio pós-Netflix, por exemplo, que você tem que pagar uma mensalidade, você não compra mais, você tem ali um relacionamento introduzido com o cliente, ele muda ali também o conceito de comercialização. E aí que entra um time ou uma estrutura de RevOps dedicada para discutir essas questões. Aqui tem a definição de um RevOps. A gente tem horizontais, né, de receita. Então, geralmente é marketing, vendas e operação. E dentro da operação a gente pode ter atendimento, pode ter uma equipe de onboarding, implantação, a gente pode ter uma equipe de suporte, vai depender de empresa para empresa. Mas revenue é tudo aquilo que traz receita de alguma forma, né? Ou todas aquelas áreas da empresa que estão envolvidas com o retorno de receita, de certa forma. Então, um RevOps, ou uma área de RevOps, na esteira de uma empresa, ela vai conseguir entender e discutir o papel com todas essas áreas específicas, né? Então, o papel das operações de vendas e receitas é quebrar os silos que podem existir entre essas áreas e departamentos, né? Isso era muito comum há 10, 15 anos atrás e está mudando agora, né, com a estrutura de RevOps. E através disso a gente quer alavancar o sucesso, né? Porque o departamento de vendas, né, ou o time de vendas, não pode não conversar com o time de marketing, né, porque os leads estão vindo de marketing. E o departamento de onboarding ou de implantação não pode não conversar com o time de vendas, porque as vendas estão vindo do time comercial, né? Então, a gente quebrando esses silos e tendo um time estruturado para conseguir, né, quebrar esses silos, e isso aí vai ser através de várias ferramentas, métricas, acompanhamento, treinamento e capacitação do time também, pode se definir como um papel de RevOps. Ele está ali no centro de tudo, ele não tem uma prioridade. É claro que a gente vai discutir mais à frente, que RevOps pode ser uma outra denominação também como seus Ops, que a gente já viu e é muito comum nas empresas, como Marketing Ops ou como CSOps. Mas um profissional RevOps ou uma área e equipe RevOps, ela precisa se comunicar muito bem com todas essas áreas que trazem receita para a empresa. Essa é uma frase do Ben Chaffer, que é um Revenue Operation Leader da Udemy, e é uma definição que para mim faz bastante sentido. Agora, o papel do RevOps. Essa é uma pergunta que qualquer RevOps que for ler, né, ou que estiver trabalhando na área, vai se perguntar, geralmente, sobre alguma pessoa que queira migrar para a área dele, né? Então, a gente fica falando, qual que é o papel de um RevOps de fato? E aí eu fiquei pensando, né, antes de trazer esse conteúdo, e eu acho que não é só definir tecnicamente o que ele deve ser, ou o que ela deva fazer, ou qual processo ela deva cumprir. Eu acho que tem perguntas que um C-level ou um gerente, né, eles vão te fazer e você tem que saber responder quando ninguém mais na empresa consegue responder. Então, se tem um gerente comercial ali, né, que ele quer conseguir vender mais, um time de RevOps ou uma estrutura de RevOps, ela tem que ser capaz de conseguir responder essa pergunta, quando ninguém mais na empresa consegue responder. E quando um time de marketing, ou um coordenador de marketing, um gerente de marketing, vai te perguntar como que eu posso gerar mais leads, né? Como que eu posso fazer aqui um estudo na minha landing page, né, com os dados que ela gera aqui que eu nem tenho acesso, e eu quero, né, através disso, gerar mais leads e ver o estudo, definir o cliente, né, ideal para mim. É o time de RevOps que vai ficar responsável por responder essas perguntas. Como que eu posso fazer com que os meus clientes não cancelem? É uma pergunta que vai vir ali de um time de operação, de um COO ou de um gerente de operações, né? Você vai ter que saber responder essas perguntas.
E para você responder essas perguntas, você vai precisar de uma estrutura, né? Uma pessoa só não vai conseguir responder isso. Vai precisar de ferramenta, vai precisar, né, de um time ali dedicado e cada um na sua função. Não é porque, né, a gente fala de RevOps que cada um vai conseguir fazer isso de um fato. Não. Talvez a gente precise ali de um analista de dados que faça uma visualização legal. A gente precisa ali de um time de engenharia de dados que faça os dados se comunicarem entre si, né? Tenha um data lake bem estruturado. Então, são várias questões que a gente já vai colocando aqui que vai definindo a complexidade ali de um time de RevOps, né? E como que ele deve ser construído, quem que ele deve ter, como que deve ser a abordagem, porque são perguntas que vão manipular e, de certa forma, direcionar a estratégia de uma empresa, né? Então, se gerar mais leads, como que a gente vai lidar, né, com essas vendas que vão vir a mais? A gente vai precisar contratar mais ali para implementar um modelo SaaS, se for o caso, ou se for um outro modelo, a gente vai precisar de mais pessoas para trabalhar numa abertura, né, de uma franquia, por exemplo, né? Ou se os meus clientes não cancelarem, né, com lifetime menor, e ele vai durar mais o lifetime do nosso cliente, como que a gente vai fazer o engajamento desse cliente, o relacionamento desse cliente com o time de relacionamento, né? A gente vai precisar aumentar o nosso time. Então, isso também vai em confronto com a própria estratégia da empresa, com custo e com retorno, de certa forma. Então, outros cálculos vão sendo envolvidos. Então, o papel de RevOps, né, na minha definição aqui, é responder as perguntas que ninguém mais na empresa vai conseguir responder e que, de certa forma, se você faz parte de um time de RevOps, se você é um RevOps, elas vão chegar aqui para você e você vai falar, poxa, agora eu vou ter que estudar isso daqui, vou tentar responder isso aqui da certa forma, mas muitas das vezes você pode não ter a estrutura específica para responder isso, mas está tudo bem, porque está todo mundo aprendendo e todo mundo construindo isso junto, né? E aqui tem uma formulazinha que eu gosto bastante, né? Porque geração de lead, mais a conversão de vendas, mais customer advocacy, né? Então você consegue, com tudo isso, ser um RevOps, né? Tudo isso dá igual a um RevOps ali, que está em todas as áreas, está num papel ali bem horizontal, está lidando ali com diversas questões de todos os times que trazem receita para a empresa, de certa forma. Agora, RevOps versus SalesOps versus CSOps e versus MarketingOps. Como eu disse, a área ou a pessoa de RevOps, ela vai englobar todas as outras áreas. E às vezes, numa estrutura de uma empresa, a gente pode ter um time de RevOps, mas a gente pode não ter nenhum RevOps como profissional. E aí a gente pode ter sim um SalesOps, ou dois SalesOps, um MarketingOps e um CustomerOps, por exemplo. Estratégia que eu vejo que já esteja mudando em algumas empresas, né? Porque é muito melhor, porém mais difícil, você encontrar um profissional que entenda das três áreas, porque ele vai conseguir, por exemplo, responder a pergunta que vem do funil de vendas com coisas que vêm no funil de operação, né? Então, às vezes, quando a gente tem um sales ops ou um marketing ops, eles não se conversam tanto, né? E quando a gente tem um profissional que está voltado para revenue ops, eles vão entender das necessidades do time de marketing quanto das necessidades do time de comercial. Porque tudo que um revenue ops for fazer em marketing, ele vai saber o impacto disso no time comercial, né? Ou que um time comercial, um rev ops for fazer no time comercial, ele vai saber qual que vai ser o impacto da ação dele ali, ou da construção dele, no time de operação ou no time de customer success, entendeu? Então, é fundamental que um CSOps, né, ou um Marketing Ops ou um Sales Ops, ele tenha a mentalidade e o planejamento de, no futuro, se tornar um RevOps. Então, se você já é especialista aqui no seu modelo de negócio ali em sales, e você entende muito ali da empresa, por que não entender mais de marketing, né? Por que não entender mais da operação ali do seu cliente? E no futuro você conseguir englobar, né, com outros profissionais, claro, todas as demandas ali e você conseguir responder várias perguntas diferentes de toda a área de receita, né? Eu vejo que é cada vez mais a tendência das empresas e o futuro aí também das áreas de ops aqui, né? Então a gente sai daquele back-office comum que existia 10 anos atrás
a gente vira operações de inteligência e respondendo perguntas que ninguém mais sabe responder e atrelando várias áreas de receita diferentes. Então, a gente consegue ter a perspectiva e análise, por exemplo, de entender aonde que a gente pode gerar mais receita. Ah, não é o time comercial que não está vendendo, que a culpa da empresa está indo mal. Talvez a gente consiga alavancar nosso upsell ali no time de operação e aí a gente consiga alavancar a receita da empresa e equalizar ali o churn, por exemplo, né? Então, os investimentos do ano e o planejamento do ano da empresa pode ser destinado para isso, né? Então, um Revenue Ops, ele vai ter essa noção, dependendo da senioridade, ele vai conseguir analisar esses gaps, principalmente financeiros de uma empresa. Porque muitas das vezes o C-Level, eles não vão estar olhando para isso, eles não vão ter a capacidade técnica e analítica de um RevOps ali para conseguir analisar aonde que ele pode melhorar. Então, um CEO, por exemplo, ele vai chegar falando que ele quer aumentar as vendas e ele vai querer aumentar o time de vendedor, sendo que às vezes o problema não está nas vendas, está no cliente que cancela ali rápido demais. A gente fecha, bate meta de vendas ali, faz 50 vendas ali no modelo SaaS, mas 50 desses clientes, 50% desses clientes cancelam antes de terminar o onboarding, né? Então, o custo que a gente teve ali de aquisição para esse cliente foi muito maior do que ele pagou para a gente perde, a gente tem prejuízo. Então, com todas essas discussões e conceitos aqui que a gente vai abordar cada vez mais, e discutir e entender, a gente vai entendendo que a complexidade e a gente vai entendendo também a importância de ter um profissional que consiga olhar para essas áreas, né? Consiga entender todo o funil. Porque às vezes o problema não está no marketing, às vezes o problema não está no comercial, às vezes o problema está ali no time de operação que não consegue segurar o cliente, que não consegue manter um relacionamento com o cliente, aí pode ser que não tenha dado, pode ser que não tenha pessoa e não tenha investimento suficiente ali da empresa para conseguir segurar o cliente e, né, alavancar a receita através de um upsell, de um cross-sell, e às vezes a gente está olhando para a direção errada. Agora aqui, quem pode ser um RevOps, né? Eu acho que qualquer pessoa, assim, consegue ser um RevOps. Geralmente as pessoas se transformam, né? Elas nunca começam a carreira ali atuando como RevOps. Então, às vezes você é um SDR e você tem um time ali de RevOps ou de back-office, de operações ali, no geral, e você gosta muito desse trabalho e você começa a aprender algumas ferramentas para conseguir entrar nesse time, né? Ou você é um analista de suporte, um analista de implantação, e você quer levar mais inteligência, você já entende ali das dores, e aí você quer se tornar um RevOps. Mas, como eu disse, não é a ferramenta que vai fazer o profissional, né? Nem não só as ferramentas, nem só a capacidade técnica, né? Vai muito mais, né, do que isso. Vai sobre a capacidade analítica de conseguir resolver um problema, independentemente de qual ferramenta ou o que você vai usar para isso. Aqui eu trouxe algumas coisas que podem ser o escopo de um RevOps, na minha opinião, que vai, dentre inteligência, dentre coisas mais operacionais, como cuidar de um CRM, de higienização de uns dados, que não necessariamente seja uma trilha para você seguir nisso, para você se tornar um RevOps. Na minha opinião, vai sobre você conseguir resolver problemas que está chegando ali, que está chegando perguntas, e você não consegue, você não vê ninguém respondendo. Ninguém da sua empresa consegue responder. Então, como eu disse, como que a gente pode aumentar o lifetime value dos nossos clientes? Como que a gente pode fazer isso? A gente vai precisar de um RevOps para conseguir responder essa pergunta. E se você não sabe, aí você vai ter que entender o que pode ser o gargalo, e aí você vai precisar de ferramentas, né, para isso, e conseguir dar uma resposta para a pessoa que perguntou isso. Então, acho que para você se tornar um RevOps e você conseguir entrar, introduzir, né, nessa área, começando mesmo pela capacidade analítica de absorver essas perguntas e conseguir procurar as respostas que ninguém mais quer procurar, né? E também sobre a capacidade de resolver problemas em um mundo que a gente só despeja problemas nos outros, né? Então, sempre não, mas no ambiente de trabalho a gente sempre tem ali as pessoas jogando problemas para outras pessoas resolverem, e a gente tem poucas pessoas que estão propondo alguma solução desse problema ou estudando como que pode solucionar. Então, acho que começa por aí. Começando por aí,
tem algumas opções ali e algumas segmentações ali para você seguir e você entender como que um RevOps pode atuar. Eu gosto muito dessa planilhazinha aqui, que ela fala sobre SecOps, mas eu acho que atua como um RevOps inteiro, né? Que ela fala que um RevOps, ele tem que ser o comunicador ali entre o time de CS, o time de marketing e o time de operação, no que tange a processo, no que tange a dados, a métricas e a receita como um todo. Ele tem que saber fazer isso, e para isso ele vai precisar ter uma comunicação, e vai precisar ter uma estrutura de conhecimento da empresa legal. Ele vai precisar, em certos pontos também, rever processos. Então, ele vai precisar criar processos, porque ele vai ter que entender ali de toda a estrutura da empresa e ver quais são os gargalos de processo mesmo. Ele vai precisar automatizar tarefas no HubSpot, no CRM que você utiliza, né? Todo vendedor ou um SDR, ele vai precisar da informação ali na ponta do lápis, né? Não vai precisar ficar trabalhando muito, então você tem que ser o responsável por automatizar essas tarefas e que a informação chegue cada vez mais refinada ali para o nosso cliente final, que na maioria das vezes são pessoas internas da empresa. Você vai precisar trabalhar com segmentação de clientes, né? Entender como que está a carteira dos seus clientes, vai precisar trabalhar com forecasting também, health score do seu cliente, isso mais na operação, mas em marketing você vai precisar, por exemplo, definir o que vai ser o seu lead, né? Quais são os tipos de lead, criar processos para lead, por exemplo, campanhas de marketing, campanhas de venda, campanhas de upsell, em todas as áreas ali e alavancas ali do seu funil de receita, você vai precisar atuar. Esse aqui é um geralzão, assim, de coisas que um Ops ali, um RevOps pode ser, e ele precisa realmente atuar para conseguir desenvolver essa autonomia de conseguir atuar numa área de RevOps. E aí, para finalizar, se você não pode medir, você não pode gerenciar, que é uma frase de um autor, né, que é o Peter Drucker, ele era um matemático e um entusiasta da área de dados também, que se você não tem um time mesmo dedicado de RevOps, se você não tem uma pessoa, uma estrutura, ou se você não tem uma capacidade e cultura da empresa também para olhar para isso, você não está gerenciando e as coisas estão indo no automático mesmo. Então, é fundamental a gente conseguir responder essas perguntas que ninguém responde, né? E muitas das vezes o C-Level ali e as empresas, elas não conseguem responder, e elas realmente só vão no automático, às vezes até a eficiência financeira da empresa ela não está boa, e tudo está indo no automático, e a gente não consegue alavancar a nossa empresa, porque a gente não tem uma estrutura, a gente não tem uma cultura, e a gente não tem nada voltado para dados, métricas ou KPIs ali que possam melhorar esses processos de receita e alavancar a receita mesmo. Então, começa por aí, com a medição, com uma estrutura de dados, com uma estrutura de integração ali de dados que se conversem, que realmente gerem alguma informação, porque dado por dado ainda não é informação. E a partir disso você pode gerenciar e você consegue tomar decisões a partir disso e talvez, né, duplicar ali a sua receita, duplicar ali a sua meta de vendas, não, o seu fechamento de vendas, e os seus upsells ali você consegue aumentar, consegue estudar mais isso e entender essa parte como um todo. Aqui, algumas leituras em embasamento para a gente estudar aí, que eu me referencio também, alguns blogs em inglês, na verdade todos, né? Porque o conteúdo de RevOps, ainda como um todo no Brasil, ele é bem fraco, né? Então a gente está estudando também para trazer mais coisas para vocês e conseguirem se embasar e se tornarem um profissional capacitado. Fiquem à vontade, a gente vai mandar um material para vocês depois, leem e se dediquem a entender também como que funciona essa estrutura, esse ideal de RevOps, para a gente conseguir se desenvolver cada vez mais e formar realmente uma comunidade que se apoia e cresça junto e se fortaleça como um todo, e os times e as empresas saiam ganhando disso tudo. Aqui, a nossa plataforma da Enable, né, que é uma comunidade totalmente gratuita. Então, se você quer se cadastrar e quer continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, vai lá, é totalmente gratuito mesmo. A gente busca trazer uma comunidade, uma conversa,
um benchmarking, qualquer dúvida assim, sobre a área, sobre enablement, sobre operações, sobre customer experience, tudo isso a gente está discutindo lá, a gente está buscando formar uma comunidade mesmo que se apoie, se comunique e aprenda junto e evolua junto, tá bom? Obrigado, gente, pelo tempo de vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.